Gente, esse é um primeiro programa de vários, na verdade. É um projeto que eu tenho definido como meio de comunicação minha, profissional. O radiologista muitas vezes não tem o contato direto com os pacientes em algumas situações, ou ele é um intermediário da conversa entre o médico assistente e o paciente, mas acumulam uma quantidade de informação enorme, né? E hoje eu me sinto numa posição onde eu preciso me comunicar de uma forma mais ampla. E esse programa, esse modelo, né, onde a gente vai conseguir ter as divulgações no YouTube, os recortes para o Instagram, eu acho que pode ser uma forma direta aí da gente conseguir passar o que eu penso da medicina, como que eu vivo a medicina, e eu acho que vai ser uma maneira bem bacana de vocês entenderem como sou eu, médico, pai de 3 filhos, né? E hoje eu vou ter, assim, o prazer de estar com a minha mãe, né? Para poder fazer esse programa, uma abertura bem próximo do Dia das Mães. Provavelmente a gente não vai conseguir colocar no ar antes do Dia das Mães, mas fica uma homenagem, né? Bom, mãe, eu gostaria aí de começar com você. Aqui é uma conversa, na verdade, de mãe e filho, mas eu queria entender como que a medicina surgiu na sua vida, sabe? Eu acho que muitas faculdades de medicina estão abrindo, né? Muitas pessoas sem muita tradição dentro da especialidade entram achando que deslumbrados muitas vezes. E eu acho que a gente também tem um papel de passar a realidade, né? A dedicação. E eu queria saber, assim, desde lá de Pádua, lá da sua infância, como que a medicina chegou para você e como que você escolheu ser médica. Bem, eu penso que eu não sei falar para você certinho quando foi, mas eu sempre fui uma criança que estudei muito. Eu nunca fui uma criança de brincar. Eu acho que eu fui criada para ser uma cientista, uma médica, alguém que estudasse muito. Engraçado que esse mês mês passado eu fui passear uns dias lá, ficar com a Maria Luísa e o Matheus lá em São Paulo, e a Maria Luísa está acostumada a brincar com a outra avó dela, me chamou para brincar. Eu tive uma dificuldade muito grande. Eu cheguei à conclusão, eu não sei brincar. A vida inteira eu brinquei de estudar, brinquei de escola e tocar piano. Com 5 anos, a minha mãe lecionava numa escola isolada e ela dava aula para todas as turmas, né? E ela me levava junto. Quando ela percebeu, eu estava lendo. Então, com 5, 6 anos, eu já lia. E naquela época não era muito comum isso, né? Então, eu lia demais. A minha professora Dona Rosalina, minha professora do pré-escola, ela sempre que encontrava comigo, me abraçava e falava assim: eu sempre soube que você ia ser médica, porque você falava desde pequenininha que você ia cuidar dos velhinhos. Eu, nessa época, não pensava nada. Quando eu fui para o Rio, que eu fui com 15 anos fazer científico no Rio, eu fui para uma escola experimental, Centro Educacional de Niterói,
fazer científico. E lá eu não sabia se eu ia fazer medicina ou engenharia, porque eu gostava dos dois, eu era boa aluna, eu era ótima aluna em tudo. E fui fazer o tal do teste vocacional, que me embananou mais ainda, que no teste vocacional deu a mesma porcentagem para eu fazer medicina ou engenharia. Continuei na mesma. Quando eu fui fazer a inscrição do vestibular, eu tinha combinado com meu pai que eu ia fazer, para umas faculdades eu ia fazer engenharia, para outras eu ia fazer medicina. Chegou na hora, naquele ano não pôde mais, ou eu fazia biologia para fazer medicina, ou eu ia fazer matemática para fazer engenharia. Ali na hora que eu escolhi, falei, bom, vai ter, prefiro, porque tinha o papai como grande... Eu não sabia dessa dúvida aí entre engenharia e medicina. Foi. Tanto que na escola, na minha escola, não tinha essa diferença de você vai fazer biologia para fazer medicina, não existia isso, a gente tinha que estudar tudo. Então, eu estava preparado para qualquer vestibular. E é ali que eu decidi que eu ia fazer medicina. E naquela hora ali, eu me lembrei de um filme, que eu não me lembro o nome do filme, que falava sobre sobre a genética e de uma criança de síndrome de Down. Aí eu falei, você sabe de uma coisa? Eu vou fazer medicina porque eu quero me especializar em genética. E entrei na faculdade. Quando eu passei, né, foi o vestibular, naquela época era um vestibular super difícil, a gente fazia lá no Maracanã, sentado naqueles bancos, e passei e escolhi, eu poderia escolher a faculdade que a gente, eram todas as faculdades juntas, e eu escolhi a Fluminense, porque para mim já morava em Niterói, era mais fácil do que estar indo para o Rio e voltando, né, e... Logo que eu entrei, eu já comecei a olhar essa parte da genética. E gostava demais. Aí entrei na parte de patologia. Fui vendo essas Então você saiu de Pádua com quantos anos? Com 15 anos eu saí de 15 Pádua. anos, foi fazer o científico lá em Niterói, que são os 3 anos, né? E aí ficou no centro educacional. Fiz 3 anos no centro educacional e já passei direto. Do terceiro ano já passei direto para a faculdade. E aí você ficou quanto tempo na faculdade? Lá em Niterói, fiquei 4 anos em Niterói. Uhum. E até então eu ia fazer genética, mas eu encontrei seu pai. Por causa de quem? Casei, que o casamento não foi um como é que fala? Nunca pensei assim em casar, porque eu fui criada para ser uma cientista. E quando surgiu o casamento, meu pai falava que foi a única hora que eu briguei com ele, que eu desobedeci, foi quando eu falei, vou casar no 4º ano. E saí da faculdade federal para vir para Taubaté. Então você transferiu de uma faculdade federal para uma faculdade particular. Da UF para Taubaté por causa do pai. Sim, por causa do seu pai. E não me arrependo, não. E o pai era médico? Já era médico, ele veio para trabalhar na faculdade de Taubaté. E a gente veio, eu vim para aqui em abril e nós casamos em setembro. E aí terminei a faculdade aqui. Foi uma fase muito boa. Esse processo é um processo, né? Na época, acredito que tenha sido, assim... Foi uma loucura. Um absurdo, não? Uma loucura. Mas engraçado que a gente... Eu acho que hoje eu já não sei se eu deixaria, se fosse comigo. O papai sempre foi uma pessoa muito além da nossa época, né? Ele teve uma abertura de tudo ali. Na época, ele sempre, é isso mesmo que você quer, é isso mesmo que você quer. E eu falei, é isso que eu quero. Você vai... Então, eu não quero amanhã ou depois que você venha e reclame.
Você está escolhendo a sua escolha vida. é sua, né? E realmente eu escolhi, mas eu tenho muita fé em Deus, você sabe disso. A minha vida sempre foi pensada que Jesus sempre estava comigo e Nossa Senhora. E foi assim. Tudo para mim foi entregue. E hoje eu tenho certeza que a medicina é uma missão. Eu vejo muita gente pensando na medicina, no dinheiro que vai ganhar, no status que vai ter, né? Mas eu tenho certeza que a medicina é missão. Como um padre, ele vai ser um sacerdote, ele escolheu aquilo como missão. A medicina só vai ficar feliz, só vai ser uma pessoa de sucesso se ele tiver a missão de cuidar. Tem que ter esse pensamento, essa consciência. Medicina é cuidado, é servir. É claro que a gente se serve e cuida, você vai ter sucesso na medicina. Mas ela vem com a sua vida, com a sua dedicação. Depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo, né? Trabalha muito, e sempre foi assim. Tive muitos obstáculos, mas tive muitas alegrias. E a hora que eu olho para trás hoje, eu penso assim, eu tive sucesso, mas o meu sucesso foi porque eu tive a certeza de Jesus na minha vida. Nada que eu fiz na minha vida foi sem a iluminação dele. Tudo. Até acho que ele permitiu que eu fizesse algumas coisas, talvez não justas ou erradas, para me corrigir. Sim. Às vezes o que a gente considera errado ou injusto num momento, passa-se um tempo e você tem a percepção de que era para acontecer, né? Verdade. Ô mãe, por que anestesia? Na verdade, assim, eu vi você fazer uma série de coisas, né? Foi homeopatia, anestesia, terapias, né? Diversas, assim. Mas é óbvio que eu acho que o que construiu sua carreira, o que fez você criar seus filhos, foi a anestesia, né? Quando eu vim para Taubaté e eu queria fazer genética, né? Como eu te falei. Mas eu cheguei aqui em Taubaté, não tinha. Lá no Rio eu já estava frequentando a UFRJ, que na Fluminense não tinha o ambulatório de genética. Cheguei a frequentar um pouco tempo e fiquei apaixonada. Mas eu vim apaixonada para Taubaté, né, pelo seu pai, e transformou. Chegou aqui, não tinha mais genética. Tentei ver, às vezes, se eu poderia fazer alguma coisa na Johnson, me lembro na época, mas não tinha nada disso de pesquisa, nada. E aí eu comecei a fazer, que nessa época Taubaté era uma faculdade muito boa, com os professores maravilhosos, doutor Mânlio, doutor Emílio Francischetti, o Lupe. Nós tínhamos professores muito bons. E tínhamos o pessoal da anestesia, o Sérgio, ele era muito bom. Era ele e a mulher dele. Que quando eu passei na anestesia, eu fiquei encantada, porque os dois trabalhavam junto, eu me vi ali, eu trabalhando com seu pai. E na anestesia, eu tinha que saber muita medicina, porque ali o paciente, por exemplo, paciente cardíaco, eu tinha que saber tudo. Paciente
que tinha problema no aparelho digestivo, eu tinha que saber tudo. Então, ali, tudo aquela minha ânsia de saber, na anestesia eu teria. E eu fiquei encantada com aquilo da gente botar o paciente para dormir e aquela alegria quando ele acorda tudo bem, a cirurgia foi tudo bem. Então, eu fiquei encantada com a anestesia. Falei, é isso que eu quero. Já no 4º ano. Aí, fiz o 5º ano, que a gente fazia, era um estágio que a gente fazia de 6 em 6 meses, e a gente mudava. E no 6º ano, a gente faria um ano inteiro daquilo que eu escolhi. Aí eu fiz 1 ano de anestesia lá em Taubaté com o Sérgio e a Marilisa. Já no internato? Já no internato. Aí depois eu fui fazer residência em São Paulo, no Tacaoca, que foi muito bom para mim, porque aí me abriu um mundo muito grande. Lá em São Paulo, a gente fazia estágio em vários hospitais, Einstein, 9 de Julho, todos os hospitais do grupo do Tacaoca ia. E era naquela época com o Kentaro o Takaoka, que foi o criador daquele aparelhinho que foi muito usado no Brasil, né? E acho que é um grupo grande até hoje. Até hoje né? É um grupo muito grande. E a anestesia, eu acredito que dentro de todas as especialidades foi a que deu o maior salto, eu acho, porque eu me lembro quando eu comecei, a gente só tinha o aparelho de pressão e o pulso. Não tinha monitor. Não tinha monitor, você não tinha nada disso. Eletro, você tinha, sim, essas avaliações que hoje a gente faz e que eu acho maravilhosa. A gente não tinha nada disso. A gente entrava, ficava... A gente tá falando de quando? Disso de 1977. 1977. 76, 77. Era só isso que a gente tinha, mais nada. Eu não tinha nascido. Você não tinha nascido. Eu fiz antes do seu nascimento. Eu engravidei quando estava fazendo residência. E era engraçado que a gente, quando entrava na residência, você tinha que escrever uma carta prometendo que não engravidaria. Quando eu engravidei, nossa senhora, tinha que esconder, e os meus colegas me ajudavam a esconder o enjoo. Nossa senhora, aquele enjoo que me dava, que a gente que não podia falar, né? Era muito engraçado. Mas foi muito bom. E hoje a gente tem... A anestesia hoje é muito fácil, porque você tem tudo ali, só olhar, ficar sentadinha ali do lado, tudo. Mais ou menos, né? Não, mas... Os pacientes mais graves passaram a ser anestesiados também, né? Sim, não resta dúvida que a quantidade de transplante que a gente tem hoje, cirurgias super difíceis, né? Cirurgias raras, a medicina mudou demais para muita coisa. Na verdade, esse tempo, né? São 50 anos esse ano. Você olha para trás, na verdade, mudou tudo. Na verdade, não só a medicina, né? A vida mudou. Né? A vida mudou. Eu brinco às vezes, né? Meus filhos já são uma geração digital, não sabem nada, né? Vocês, eu acho que foram uma geração que Vimos tudo. Tudo. Eu peguei uma boa parte aí também, né? Mas quem tá aprendendo hoje, tá entrando hoje, vai ver o mercado hoje, vai ser de uma forma, e com certeza daqui 50 anos a realidade vai ser outra. Hoje, por exemplo, eu ainda tenho um pouco de dificuldade para mexer certas máquinas, né? Certas... a gente fica assim meio espreitada, mas a gente aos pouquinhos, né? Você vai fazendo um curso, porque eu sempre, como gostei de estudar, o negócio tem que ser curso, eu tenho que fazer o curso para eu estar segura. Aí hoje eu falei, não, hoje eu vou pegar isso, vou aprender. Fiquei feliz que hoje eu peguei a maquininha lá de anestesia endovenosa e consegui. É tão fácil. Depois que a gente aprende, você fala, mas que bobeira, né?
que a gente fica não querendo fazer, mas é a dificuldade da própria idade, né? Da própria limitação, né? E às vezes o que hoje em dia é difícil para você, para alguém que está começando, é muito fácil. Muito fácil, né? É muito fácil. Não é só cultural, mas existe aí as gerações, né, por trás, né? E isso não tira em nada a experiência que você acumulou ao longo da vida, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho engraçado, que nem se fala mais isso, a gente tinha uma habilidade em pegar o pulso da pessoa, e no pulso você sentia tudo ali, até a parte emocional dela, um pouco você pegava no pulso. E aí, são essas coisas que você via. Você fez curso disso, daquilo. Aí o pulso, eu fiquei tão assim, maravilhada, que a medicina ayurvédica, ela vê muito o pulso da pessoa. Eu fui estudar um pouco de medicina ayurvédica para me trazer esse pulso para anestesia, que me ajudou muito, e que hoje ninguém nem sabe o que é isso. De vez em quando eu ponho lá, aí que eu falo, o que você está falando aí? Os novos nem sabem o que é isso, né? Eu usei medicamento que de vez em quando eles... Parece que você usou isso. Eu usei, né? E eu tive a oportunidade, eu não usei como anestesista, mas eu vi meu pai usando a máscara de Oberdane, máscara de éter, porque antigamente o papai, apesar de ser pediatra, ele ainda fazia anestesia também. E eu acho que e aí ele ficava com aquela máscara assim em cima, aquele negócio era horrível, né? Ia jogando, era. Então eu fui uma pessoa que vi um pouquinho de cada coisa, né? E hoje eu fico maravilhada. Eu sou, assim, uma apaixonada. E você me pergunta por que eu escolhi a medicina? Porque eu acho que essa minha parte religiosa me mostrou. Eu acho que essa coisa minha foi mostrando que na anestesia é o local onde a pessoa fica mais sensível e é mais largado, né? E a medicina hoje não é tão humana como foi lá atrás, né? E eu vejo assim, hoje eu estou me dedicando à avaliação pré-anestésica e eu percebo que as pessoas ficam encantadas, né? Na hora que eu olho, converso, examino e deixo ela falar um pouquinho dela. Então, eu acho que foi para eu chegar nesse ponto. Infelizmente, com todos os avanços tecnológicos, é natural que o médico se afaste um pouco e os processos e os fluxos de atendimento fiquem cada vez mais baseados em resultados de exame, em processos, né? E realmente isso aconteceu, não tinha isso antes, né? Então, só que no final você está lidando com uma pessoa que está ali numa situação de carência, de insegurança, de dor, né? E às vezes você só escutar já, né? E a figura do médico escutando. Porque às vezes também não é escutar por escutar. A pessoa se sente com a possibilidade, ela se abre, né? Às vezes para sentimentos que ela nunca contaria para uma outra pessoa se não fosse naquela situação que é com o médico, que é com a pessoa que ela vai entregar a vida dela, né? Eu acho que o anestesista tem muito disso. Sim, porque a pessoa está muito fragilizada, super fragilizada. E às vezes o profissional anestesista de hoje, ele é tão técnico, porque ele é obrigado a ser muito técnico, né? Principalmente com esses protocolos que a gente tem hoje, que para nós, para a segurança do paciente, para a segurança do anestesista, foi muito bom, mas ele precisa de ter um pouquinho dessa humanidade, né? Desse olhar diferente, né? De ver que aquele paciente está totalmente fragilizado naquele momento ali, né?
E eu percebo que de vez em quando eu estou num lugar assim, eu nem me lembro, a pessoa veio falar, a senhora falou comigo que eu ia para um sonho, a hora que eu voltasse eu estava curada, doutora, eu estou curada. Ou a senhora falou que Jesusinho estava ali com a gente. Então sempre eu falo, né, porque eu acho que a gente levar um pouquinho de esperança. Eu acho que o médico ele tem que levar esperança. Se ele não levar esperança, porque é muito difícil quando a gente às vezes vê um paciente que a gente está tendo certeza que ele precisa de entrar num paliativo e a família não quer, a família quer que ele cure de qualquer jeito, mas as pessoas estão esquecendo que a gente um dia vai voltar para a casa do pai, né? E há pouco tempo eu ouvi uma médica que é pediatra em Belo Horizonte, ela falando ela chama doutora Filó, eu gosto muito de ouvi-la, ela falando assim, a pessoa fica com medo da morte, né, e que coisa boa você vai encontrar com Jesus, né, e aquela família tá vendo aquele ser aí sofrendo tanto, 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 sabe, tá na hora dele ir lá encontrar com Jesus, porque nós vamos voltar. Não existe ninguém aqui nesse mundo que ficou para semente. Então, vamos voltar numa coisa boa, numa alegria, feliz, né? Viemos, cumprimos a nossa missão, combatemos o bom combate e vamos voltar bem, né? Eu acho que essa noção o médico tem que ter, até para nesse momento ele passar para a família, que às vezes não, é muito triste. Eu acho que é muito, muito, muito triste você ver uma mãe enterrando um filho, né? Isso para mim é uma das piores coisas que existe. E nunca me esqueço, eu estava no 6º ano de medicina, né, no pronto-socorro aqui em Taubaté, e não tinha ninguém estava eu de 6º ano, e o R1, R2 tinha um restaurantezinho na frente, e eles estavam morrendo de fome, tinha tido porção de cirurgia, e eu era bem metida e muito responsável. Aí eles falaram comigo, você fica, a gente vai jantar ali. Falei, tá, pode ir sem problema nenhum. Nossa Senhora, chegou de Guará, a ambulância, aí eu fiquei, nossa senhora, eram 2 irmãos na moto, tiveram um acidente na Dutra e, nossa, foi um horror. Aí foi aquela correria que não existia celular, não existia, você tinha que mandar o enfermeiro lá correndo Pra porque eu buscar. estava sozinha. E eles, aquela confusão toda, ele já foi entrando, levando lá para UTI e tal, um traumatismo de crânio super, hiper, e a família bem abastada de Guará. Eu sei que foi para UTI e fizemos o que tinha que fazer, né? Pegamos veia, que naquela época a gente não tinha esses catéteres que tem hoje, você tinha que dissecar a veia, era aquele corre-corre todo. Aí depois os residentes falaram assim, não, hoje você vai treinar, você que vai falar com a família. Eu quase morri. Falei, mas como que eu vou falar? Você tem que falar, você vai falar que os 2 estão traumatismo de crânio, que é, veio, naquela época não tinha tomografia ainda, era raio-x, né, e que estava muito ruim. Você que vai dar notícia. Quando eu cheguei, eu sou chorona, né, quando comecei a falar com a mãe, né, a mãe e o pai, mas a mãe entendeu logo a minha situação, e que médico corre disso, né? Até hoje o médico corre dessa Sim. situação. Bota as enfermeiras para falar, assistente social, a gente não é muito de falar. E aí eu comecei a falar e a mãe me abraçou e virou e falou assim, eu tive a sorte de tê-los por esse tempo. Pode ficar tranquila. Foi uma coisa que eu nunca esqueci. E a gente
se não tem Deus essa hora, a gente não consegue de jeito nenhum não se emocionar, né? Foi aprendi muito na minha vida que a gente tem que aceitar a vida. Tudo na vida a gente tem que aceitar. Fica mais fácil a gente aceitar. Eu tenho um grande amigo que ele fala que vai me catequizar para eu ser ateia. E eu não falo nada com ele. Eu adoro ele. Um oftalmo chamado Beijos. Você tem que falar que você já tentou se catequizar em todas as religiões para poder... Aí ele me manda um negócio, eu acho até interessante, né? Mas para mim eu acho tão mais fácil ter Deus, eu acho tão bom, é um alívio tão grande a gente saber que a gente não está só, né? Por tudo que a gente passa nesse mundo, e cada vez mais eu estou ficando mais velha, eu vou percebendo que eu não estou sozinha nunca, né? Jesus sempre está com a gente, Maria, São José, né? Os anjos todos, né? E eles ajudam a gente a passar esse conforto para o outro. Eu acho que isso que a gente tem que pensar na medicina, né? Sim. Na verdade, você separar o ser humano do profissional, né, é muito difícil, né? E às vezes você até tenta, porque é uma maneira de você se proteger, né? Senão você vai absorvendo muita coisa, né? Durante o seu dia, chega no final do dia, você está exausto, né? Só que você vai criando também as maneiras de se proteger, né? Frente a esses acontecidos, né? Você está falando de uma morte, né? Imagina as pessoas que lidam com isso todo dia, um CTI, né? Que tem que informar o tempo inteiro. Nossa Senhora, deve ser muito duro. Então, assim, e é óbvio que quem está nessa posição cria um mecanismo, né? De conversar, de acolher, mas também de tentar não sofrer, né? E a religião ajuda muito, né? Porque explica ou conforta de algumas formas, né? O que assim, pra gente aproveitar também um pouco disso, né? Eu lembro, assim, da infância e na família a gente sempre teve muito forte a Aparecida, né? Acho que o seu nome tem relação direta. E o vô tinha também isso muito forte, né? O que você acha que, às vezes, né, a gente está num país que é multirreligião, né? Acredito que talvez seja o país com o maior número de religiões, né? Mas que muitas vezes a gente tem, por exemplo, uma Aparecida que parece que conforta de uma maneira mais ampla, né? Não só quem é católico, né? Ou quem e eu tento muitas vezes fugir nas minhas conversas, porque eu tento respeitar também a crença do outro, Sim, né? sempre. A gente tem que respeitar muito, 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 Porque você não sabe, vai que é ateu, né? Sim, mas assim, sim. E no final não é isso que importa. Então, às vezes eu corro para Aparecida, porque eu vejo que nela tem uma neutralidade, né, nesse processo, assim. Já teve situações onde eu percebi que eu coloquei uma coisa da minha religião e a pessoa, tipo, não acredita naquilo que eu acredito, né? E então eu fui aprendendo, foi uma forma minha de também ir aprendendo, porque às vezes você acredita muito em algo, é feliz muito com algo, mas o outro também é feliz, né? Com Do jeito aquilo, né? dele, Do jeito sim. dele. E eu acho que a gente aprender a ter esse respeito, estar feliz pelo outro, ter se encontrado, né,
trajetória de conforto, de entendimento. A única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai embora. Sim, sim. Né? Então, não tem muito como fugir. E eu penso assim, a gente tem que ter a certeza de que fez o nosso melhor. Tem um livro do Leonardo Boff que ele conta uma conversa que ele teve com o Dalai Lama, que ele pergunta para o Dalai Lama qual é a melhor religião, né? E o Dalai Lama respondeu para ele, a religião. O Leonardo Boff achou que ele ia falar que era o budismo, né? Aí ele virou e falou assim, o Dalai Lama respondeu, a religião é aquela que te faz melhor. Então, se ser ateu te faz melhor, seja um bom ateu. Se o espiritismo te faz melhor, seja. Se é o budismo, seja. Tem muitos caminhos para a gente amar. E Deus o que é? Deus é amor. Sim. Deus é paixão. Então, a gente não pode fazer nada nesse mundo.